nós te somos gratos por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor tem estado presente em nossas vidas, ó Pai. Nós te somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Sim, nós te Jesus. agradecemos porque nós podemos ver, nós podemos contemplar, ó Pai, tudo que o Senhor tem feito para nós. Amém, Agora, Deus. Pai, presente em nossas vidas, ó Pai, presente em nossas mentes, para que possamos entender o que o Senhor Amém, quer falar Jesus. conosco nessa noite. Abençoe o teu povo, ó Pai, que o Senhor faça com que as pessoas tenham ânimo de louvar ao Senhor, Sim, ânimo de Jesus. voltar à convivência, ó Pai, a união, ó Pai, na tua casa. Amém, Jesus. Cada um de nós, ó Pai, que possamos nos dispor ao teu trabalho. Amém, Jesus. Nós oramos. Amém. Amém, Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite para todos vocês. Nós iniciamos com oração pela nossa irmã Solange. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Está sendo um desafio muito grande. Já estamos há várias semanas no capítulo 13 do livro de Atos. E hoje eu prometi que nós vamos encerrar o capítulo 13 para que você não desanime do estudo do livro de Atos, né? Mas é assim mesmo. O estudo expositivo ele exige de nós muito mais cuidado. No entanto, como esse é o primeiro sermão de Paulo que nós encontramos no livro de Atos, os próximos sermões do apóstolo Paulo, os próximos 2 sermões dele, nós já vamos ter mais facilidade para trabalharmos, porque alguns temas que ele ensinou nesse sermão vão estar presentes também nos outros sermões e não haverá necessidade de nós explicarmos tanto quanto nós fizemos aqui nesse primeiro sermão em Atos, no capítulo de número 13. Então, capítulo 13 de Atos, os versículos 44 até o de número 52. Capítulo 13 de Atos, os versículos 44 até o de número 52. Diz assim a palavra de Deus: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí juiz, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, esse sermão do apóstolo Paulo, ele é significativo para nós, como já foi dito no primeiro estudo, porque é o primeiro sermão de Paulo apresentado no livro de Atos. É claro que Paulo já havia pregado muitas outras vezes, mas o primeiro sermão que nós temos de exposição aqui no livro do Salmo, no livro de Atos, para nossa meditação, é este sermão acontecido na primeira viagem missionária, quando Paulo estava em Antioquia da Pisídia. E nós vimos aqui as características desse sermão. A grande característica é que é um sermão bíblico. Este sermão, Paulo traz citações do Antigo Testamento.
A palavra que eles tinham naquele momento era o Antigo Testamento. Então, Paulo faz citações do Antigo Testamento e também faz referência a João Batista, que era o profeta e o precursor do Senhor Jesus, para poder falar acerca do Messias. Na segunda parte do sermão, nós vamos perceber que Paulo faz uma aplicação. Ele mostra que os textos do Antigo Testamento, eles apontam para Jesus. Eles falam do Messias. E quem é o Messias? O Messias é Jesus. Então a pregação de Paulo e de Barnabé, ela tem como diferencial o mesmo que tiveram as pregações anteriores de Pedro e de Estevão. Então elas não só falavam do agir de Deus benevolente com o seu povo de Israel no Antigo Testamento, elas não só falavam acerca da promessa do Messias, que haveria de trazer libertação para eles da escravidão que eles passavam, do domínio dos romanos sobre eles, mas agora a pregação cristã, ela faz a aplicação dos textos do Antigo Testamento que se referem ao Messias, à pessoa de Jesus. E não só isso, Pedro, Estevão e Paulo, eles vão ganhar a não simpatia de muitos dos seus ouvintes, porque são ouvintes judeus, e Pedro, Estevão e Paulo vão acusar os ouvintes de serem assassinos e de que eles, semelhantes aos pais, semelhantes aos antecedentes que mataram os profetas, eles mataram o cumprimento da palavra dos profetas, que era o Senhor Jesus. Então a pregação desses personagens no livro de Atos, Pedro, Estevão e Paulo, é uma pregação que mostra o elemento bíblico do Antigo Testamento e nos faz pensar que a pregação hoje ela tem estado muito desprovida de Bíblia. É muito comum que pregadores façam uso de casos, de experiências, contar algum caso, alguma experiência para fazer alguma aplicação. É até possível. O que nós precisamos ter cuidado é para que o sermão não seja uma série de contos das nossas experiências pessoais. Porque, como bem sabemos, a minha experiência é muito boa para mim. Não quer dizer que a minha experiência será boa também para o outro. Então, a característica do sermão bíblico, percebido em Atos dos Apóstolos, nos primeiros 3 sermões, Pedro, Estevão e Paulo, é que o sermão era bíblico. E também o sermão falava sobre o Messias e fazia a aplicação de que o Messias era o Cristo, Jesus, e de que os ouvintes haviam pecado, rejeitando Jesus e tendo assassinado a Jesus. Mas em todas essas pregações ficavam também evidentes a doutrina dos eternos decretos de Deus. Até mesmo os atos ilícitos dos judeus contribuíram para os planos eternos de Deus. Vimos também nesse sermão de Paulo em Antioquia uma exposição de muitas doutrinas bíblicas. Então Paulo vai falar de Cristo como Salvador, Paulo vai falar de Cristo como provedor, Paulo vai falar da ressurreição, da glorificação, Paulo vai falar do arrependimento, Paulo vai falar da misericórdia, Paulo vai falar da graça. Então, as doutrinas bíblicas expressas nos sermões de Paulo, elas estão em harmonia com as cartas paulinas. Nós sabemos que as cartas escritas por Paulo, elas são muito profundas, são carregadas de teologia. Essa teologia é resultado dos sermões que Paulo pregou nas regiões por onde ele havia passado. Agora nós vamos entrar na última parte desse sermão, e a última consideração importante sobre a pregação do Evangelho que nós podemos encontrar num sermão de Paulo é que nós precisamos, quando pregamos a palavra de Deus, discernir
os propósitos de Deus. Então, a pregação do Evangelho, ou melhor, os resultados da pregação do Evangelho, por mim e por você, vai nos conduzir ao discernimento sobre os propósitos de Deus para os nossos ouvintes. Vamos acompanhar o versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Vamos por etapas. A parte A desse versículo. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade. Alguns aqui dizem que, na verdade, Lucas, o autor, está fazendo uso de uma hipérbole, ou seja, uma figura de exagero. Quando ele fala que quase toda a cidade, na verdade, eram muitas pessoas, uma grande parte da cidade. Então, quando ele fala que quase toda a cidade, há um pouco de exagero. A ideia é de que muita gente da cidade foi ouvir a pregação de Paulo e de Barnabé. Mas isso por si já é extremamente extraordinário, porque revela a ação do Espírito Santo na cidade de Antioquia da Pisídia. Meus queridos irmãos, o evangelismo, a ação de pregar o evangelho, de anunciar Jesus e de sermos bem-sucedidos nessa pregação, nunca vai ser resultado dos dispositivos humanos, da manipulação inteligente do ser humano. Mas os resultados da pregação hão de ser sempre a ação do Espírito de Deus. A pregação do Evangelho, o resultado dela, daquelas pessoas que a recebem, será sempre a ação do poder de Deus e não a ação do pregador A, do pregador B, do pregador C. Então não é o homem que tem esse poder de fazer converter o coração do pecador, de arrancar alguém das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. E nós podemos perceber nas Escrituras alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender isso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16, e você vai perceber que quando Lucas fala que quase toda a cidade afluiu, ou seja, muita gente na cidade, um número grande de pessoas foi ouvir a pregação, não foi porque Paulo e Barnabé eram mais hábeis pregadores do que o que eles estavam acostumados a ouvir nas sinagogas, ou dos mestres que já haviam naquela época, mestres da oratória, do discurso. Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A questão é, como se manifesta esse poder de Deus? Como age o Espírito Santo? Aqui nós podemos falar que a pregação da palavra ela é seguida de uma ação sobrenatural naquilo que é natural. Ou seja, uma ação divina, a ação do Espírito Santo, que aplica a palavra ao meu e ao seu coração, ao coração humano. Então, é Deus agindo na vida do homem. E como se manifesta esse poder? Para que as pessoas possam, assim, afluir em grande multidão para ouvir a pregação da palavra. De uma forma muito simples. Aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo são motivados pelo mesmo Espírito a proclamar aquela mesma verdade a outros. Cheios do Espírito Santo, meus irmãos, nós somos testemunhas. Não foi exatamente o que Jesus disse para os discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8, que ao receber o Espírito Santo nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra? Então, certamente, aqueles que ouviram a pregação de Paulo e Barnabé, durante a semana, eles compartilharam com seus amigos, eles compartilharam com familiares, com os vizinhos, sobre a mensagem que receberam. Qual mensagem eles haviam recebido? Você ainda está lembrado do discurso de Paulo?
A mensagem era que o Messias é Jesus, que o Messias, Jesus, é o descendente do rei Davi, que ele foi crucificado de acordo com a vontade de Deus. Foi um cumprimento das profecias. Então, esse anúncio, essa pregação de Paulo, fez com que aquelas multidões saíssem e anunciassem para familiares, vizinhos e amigos a mensagem que eles haviam recebido. Era uma mensagem tão impactante porque eles já vinham ouvindo essa mensagem do Messias há muito tempo, há décadas, séculos ouvindo essa mensagem, e de repente agora a mensagem vem de que o Messias chegou e o Messias não foi reconhecido e que o Messias é Jesus, Jesus de Nazaré. E isso deve levar a mim e você a uma reflexão neste momento. Quantas pessoas têm sido tocadas pelo Evangelho de Jesus por meio da nossa instrumentalidade? Porque aqueles que ouviram a pregação uma semana antes, na semana seguinte, eles foram em número multiplicado muitas vezes, porque dali saíram e anunciaram para outros. Não há, meu querido irmão, minha querida irmã, como uma igreja crescer se você não entender que você é um agente de Deus para anunciar a mensagem da salvação. A pergunta é: a quantos contatos você tem enviado as mensagens das pregações, das devocionais, dos estudos bíblicos que você tem tido oportunidade de participar desde que essa pandemia iniciou? Na verdade, muito além dessa pandemia, quando você podia estar no templo e você ouvia ali as pregações, as devocionais, os estudos bíblicos, o que nós percebemos aqui em Atos capítulo 13 é que o Espírito Santo agiu de tal maneira no coração daquele povo que eles precisavam contar para outros as verdades que eles haviam recebido. Então é preciso que eu e você façamos o mesmo. Mas talvez a sua grande preocupação seja de que as pessoas para quem você vai anunciar, de que elas não vão receber essa palavra, de que elas não vão entender, elas não vão acatar essa palavra. Então eu convido você a olhar para a parte B do versículo 44. Diz assim: para ouvir a palavra de Deus. Prestou atenção? No que aqueles ouvintes de Paulo e Barnabé estavam interessados? Eles estavam interessados na mensagem da palavra de Deus. Paulo e Barnabé não haviam divertido os seus ouvintes. Eles não fizeram uma apresentação nova. Eles não falaram de alguma coisa surpreendente. Segundo o texto aqui, a curiosidade do povo de Antioquia da Pisídia foi provocada por causa da palavra de Deus. E é isso que nós encontramos no texto. Pelo menos 4 vezes o texto. Observa aí Atos capítulo 13. Observa alguns versículos aí. Olha o versículo de número 44, que foi o primeiro que nós lemos aqui. Diz assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha agora o versículo de número 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Os versículos 48 e 49 de Atos 13. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então, antes que você fique extremamente preocupado de que as pessoas não vão ouvir a sua palavra,
a palavra que você levar até elas, daquilo que foi pregado para você, daquilo que você participou no estudo bíblico, da devocional da que você fez parte, você deve tão somente pensar o seguinte: você não vai levar a sua própria palavra, você não vai levar a minha palavra ou a palavra de um outro pregador, você vai levar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fez com que aquelas multidões afluíssem uma semana após para ouvir novamente a Paulo e Barnabé. Olha o versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Embora houvesse interesse nesse evangelho e no Deus que se revela através dele, houve também oposição imediata e feroz. Uma coisa que eu e você precisamos entender, meu querido irmão, minha querida irmã, é que aquele que prega o evangelho, ele vai sofrer algum tipo de oposição. E essa oposição pode ser uma oposição feroz, pode ser uma oposição cruel, pode ser uma oposição pesada. A oposição surgiu de onde? Surgiu daqueles que haviam convidado Paulo e Barnabé para que ministrassem a palavra na sinagoga. Os líderes da sinagoga judaica, deles partiu a oposição contra Paulo e Barnabé. Olha só a primeira parte do versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Essa palavra aqui, traduzida como inveja, na língua grega, ela também traz a ideia de ciúmes. Mas do que tinham ciúmes os líderes daquela comunidade, daquela sinagoga judaica? Eles tinham ciúmes por causa de duas coisas resultantes da pregação de Paulo ali na sinagoga, e que também estariam presentes na pregação de Paulo ali para os ouvintes uma semana depois. Em primeiro lugar, a forma como o evangelho foi pregado. Paulo disse que Jesus era o Messias, mas que os líderes não responderam de forma afirmativa a essa reivindicação de Jesus. Paulo disse que os líderes, eles rejeitaram a Jesus, e esta afirmação não agradou a liderança. Então, líderes que estavam há muito tempo à frente daqueles rebanhos sentiram-se profundamente ofendidos quando foi dito que eles rejeitaram a palavra de Deus. Em segundo lugar, a forma como a lei de Moisés foi citada. Para o judeu estava totalmente comprometido com a lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento era a vida dos judeus. Mas Paulo, quando vai pregar o sermão, no sábado anterior, ele diz sobre Jesus o seguinte: e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então aqui, os judeus sentiram-se muito ofendidos. A verdade simples e clara é que Paulo estava mostrando para eles como a lei era incompetente para resolver o problema do pecado, como a lei era incompetente para justificar o pecador, que o pecador só poderia ser justificado pela obra de Cristo, somente por meio da fé. Os judeus interpretaram isso como uma afronta à lei de Moisés. Então, os problemas que Paulo passou quando pregou o Evangelho foi que a liderança se sentiu ofendida, porque a liderança foi acusada de ter rejeitado o Messias. E os judeus se sentiram ofendidos, porque Paulo falou que a lei de Moisés, que era a vida do povo judeu, era incompetente para fazer com que eles conseguissem ir para o próximo passo, para o próximo nível, sair daquela situação de pecado. A lei revelava o pecado, a lei revelava a miséria, a lei revelava a condenação que eles mereciam.
mas a lei não tinha o poder para salvar. Só Jesus tem esse poder para salvar. Então, por esse motivo, os judeus se revoltaram contra Paulo e Barnabé. E não é estranho, meus irmãos, que isso aconteça. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, quando ele prega ali o Sermão do Monte, ele fala na parte final do sermão que para ter por todo motivo de alegria, quando vos perseguirem, vos maltratarem, vos injuriarem, falarem todo mal contra vós, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, aqueles ouvintes seriam perseguidos por causa do Evangelho, mas os profetas também o foram. E o próprio Jesus também o foi. Nós podemos ver que o Senhor Jesus teve que se defender perante os judeus. Jesus disse para eles que ele veio, não foi para exterminar a lei, ele veio para fazer cumprir a lei. Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, eu vim para cumprir. Então, quando Jesus faz isso, eles, os judeus, as lideranças judaicas, eles interpretam que Jesus havia se manifestado para derrubar as suas tradições. E ao ouvir Paulo pregando o mesmo sermão, eles se sentem ameaçados nas suas tradições. A resposta deles, então, é um ataque verbal sobre a mensagem de Paulo. E nós vamos perceber que esse ataque foi muito pesado. Olha a parte B do versículo 45. Presta atenção. E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Meus irmãos, eles não apenas se encheram de inveja, mas eles começaram a blasfemar contra a mensagem de Paulo. Essa palavra aqui, traduzida por blasfemar, ela significa falar contra, opor-se. O que os judeus, líderes da sinagoga, estavam fazendo nesse momento era exatamente aquilo que Paulo havia alertado a eles. E nós mencionamos no sermão de Paulo na semana passada. Paulo disse a eles, Paulo advertiu a eles, para que eles não se fizessem como homens que zombavam de Deus. E a partir do momento que eles se opuseram à pregação de Paulo, que eles se opuseram a Jesus como Messias, eles começam a blasfemar, eles começam a falar contra, não contra Paulo, mas contra a mensagem que Paulo prega. E essa mensagem é que Jesus é o Messias. O versículo 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. O texto é grande, então nós vamos trabalhar sempre por etapas, né? Vamos à primeira parte do texto. Então Paulo e Barnabé falando ousadamente. Que coisa maravilhosa. A oposição, ela fez gerar em Paulo e Barnabé a ousadia. O Espírito Santo capacitou a Paulo e Barnabé, os encheu de coragem e intrepidez para que eles continuassem a pregar a palavra. Eu pergunto, o que é preciso para falar com coragem e intrepidez? Você vai dizer, é preciso ser cheio do Espírito Santo. É verdade. Mas alguém que está cheio do Espírito Santo, o que essa pessoa tem como característica da sua vida? Ela tem como característica o conhecimento da palavra de Deus, porque ela lê a palavra, ela vive pela palavra, ela prega a palavra, ela pratica a palavra. Você quer ter intrepidez para pregar a palavra? Eu preciso e quero ter ousadia para pregar a palavra. O que nós precisamos, nós que já estamos cheios do Espírito Santo, é nos apropriarmos da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. E só tem uma forma de conhecer a palavra: lendo a palavra. Nós já estamos no mês de julho. Como vai a sua leitura bíblica?
Como vai a sua leitura da palavra de Deus? Se você não conhece a palavra, nunca leu a Bíblia uma vez, a Bíblia completa pelo menos uma vez, como você vai se aventurar a pregar a palavra? Se você não a conhece, mas eu conheço uma porção, vou pregar aquilo que eu conheço. E se aquela porção for contraditada por uma outra porção das Escrituras um pouco mais complicada, um pouco mais complexa? Como você vai responder se você não conhece a palavra? Esses tempos de pandemia, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma oportunidade muito boa para você fazer a leitura da Bíblia. Eu creio que com uma leitura de 10 capítulos por dia, e a maioria de nós tem condições de ler 10 capítulos, uma hora de leitura, eu acredito que dá para ler 10 capítulos com muita facilidade. A maioria de nós tem condições de, com uma hora de leitura, ler 10 capítulos. Lendo 10 capítulos por dia, possivelmente nós conseguimos fazer a leitura da Bíblia no espaço de 4 meses. 4 meses, umas 2 semanas, com certeza é possível ler a Bíblia toda em 4 meses. Olha que oportunidade essa pandemia. Você que está em isolamento social, dentro de casa, quantas vezes você já conseguiu fazer uma leitura da Bíblia dessa pandemia? Nós já estamos o quê? Março, abril, maio, já tem mais de 4 meses. Já deu para você ler a Bíblia todinha durante a pandemia. Será que você já leu a Bíblia? Então, para falar ousadamente, o texto fala, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, é preciso estar cheio do Espírito Santo, mas é preciso estar cheio da palavra, do conhecimento da palavra, porque a palavra diz que o Espírito Santo nos faz lembrar. Mas se você não lê Bíblia, você vai lembrar o quê? Você não vai lembrar nada, você não vai ter ousadia nem coragem, você vai ter muito medo, porque você vai pregar para uma pessoa, se ela te contraditar, se ela usar um outro texto da Bíblia para poder te responder de forma oposta ao que você falou, você não vai saber o que fazer. Então, essa coragem e intrepidez, ela é resultado de quem é cheio do Espírito Santo e de quem conhece profundamente as Escrituras Sagradas. Paulo e Barnabé, vocês lembram que eram os pastores mais capacitados que havia na igreja de Antioquia da Síria. Então, agora na viagem missionária, eles estão em Antioquia da Pisídia, lá do outro lado do continente, pregando a palavra com coragem, com ousadia, porque eles têm o Espírito Santo e eles conhecem a palavra de Deus. A parte B, do versículo 46, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Por todo o livro de Atos, você vai perceber que existe um padrão. Que padrão é esse? O padrão é de que os apóstolos ou os discípulos que foram dispersos e foram para vários lugares, de que eles saíam para as sinagogas para pregar primeiro para os judeus. Ali eles pregavam para os judeus e para os tementes ou piedosos ou prosélitos que ali haviam. Os prosélitos eram aqueles não-judeus, gentios, que haviam assumido a religião judaica e se circuncidaram. Os homens se circuncidaram. Os tementes a Deus eram aqueles homens que faziam parte da sinagoga, mas que, por medo da circuncisão, eles apenas acompanhavam. Então, eles eram os tementes a Deus. Então, os judeus, quando saíam pregando o evangelho, e vocês vão se lembrar que os primeiros cristãos eram judeus, porque o Pentecoste acontece em Jerusalém, o dia da festa do Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, a palavra pregada, milhares são convertidos, depois vai acontecer uma grande perseguição, e eles vão ser espalhados pelo mundo da época, eram todos eles judeus. E eles iam primeiramente nas sinagogas, pregar para os seus compatriotas, e ali também pregavam para os estrangeiros que estavam presentes. Então, há um princípio que é observado aqui. E Paulo diz isso. Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada. Porque era plano de Deus abençoar todas as famílias da terra, e isso por meio do povo judeu. Não foi justamente essa a palavra de Deus para Abraão, o patriarca do povo judeu?
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meus irmãos, há um princípio aqui. Esse princípio consistia em que o judeu fosse alcançado primeiro por essa pregação, para que, uma vez alcançado por essa palavra, ele pregasse para os estrangeiros. Vamos ver aqui, há muitos textos da Bíblia, vamos achar apenas um aqui para nós mostrarmos. Vamos ver aqui o texto de Atos, capítulo 16, o versículo de número 13. Atos 16, o versículo de número 13. Você pode abrir a sua Bíblia aí. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Havia um lugar para oração. Em alguns lugarejos não havia número suficiente para uma sinagoga. Então se reuniam num lugar aberto para adorar a Deus. Então a palavra estava sendo pregada. No capítulo 17, no capítulo 13, versículo 5, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Então era comum que os primeiros pregadores judeus pregassem a palavra para ajuntamentos de judeus que estavam ao ar livre ou para ajuntamento de judeus que estavam na sinagoga prestando o seu culto. Então é um padrão das Escrituras Sagradas. Esse padrão nós podemos encontrar em muitas porções da Bíblia, mas principalmente nas palavras do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins do mundo. Então o Senhor Jesus mesmo estabelece esse padrão. Então nós não vamos estranhar. Essa é uma decisão do próprio Deus. O povo da aliança, ele tinha esse benefício de receber a palavra, mas ele tinha a obrigação de anunciar a palavra. Hoje, eu e você somos o povo da aliança. Nós somos a nação de propriedade exclusiva de Deus, o povo particular de Deus. Nós temos recebido a palavra plena de Deus, a palavra escrita de Deus. E eu e você temos a obrigação de anunciarmos essa palavra a outros. A parte C do mesmo versículo: mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios. Eu quero aqui voltar os olhos das Escrituras. Deixa eu verificar o texto do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. O que Paulo fez ali, ao deixar de lado os judeus, foi observar o ensino das Escrituras. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem eram esses seus? Era o povo judeu. E esse povo rejeitou. E por rejeitar, agora Paulo se sente à vontade para pregar o evangelho aos gentios, porque na verdade para esse fim Paulo foi levantado, para pregar o evangelho a todos os povos. O versículo 47. Porque o Senhor assim não determinou. Eis que te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Porque o Senhor assim não determinou. Meus irmãos, o que Paulo está falando? O que Deus determinou em relação aos povos da terra? Você observa o texto com bastante cuidado, que tem 2 pontos aí. Porque o Senhor assim não determinou. 2 pontos. O que Deus determinou? Deus determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação
até os confins da terra. Paulo, ele está citando o livro do profeta Isaías. Meus irmãos, é muito bonito. Os primeiros cristãos, eles, cheios do Espírito Santo, pregando a palavra, eles vendo o agir de Deus por meio da instrumentalidade deles, eles começaram a perceber a aplicação da palavra na vida deles. Então, vem à mente deles, o Espírito Santo traz à mente deles essas porções maravilhosas do Antigo Testamento. E Paulo vem à mente dele o texto de Isaías, capítulo 49, versículo 6. Diz assim: sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós não recebemos tão grande graça como se fôssemos um tapa-buraco. Os judeus não quiseram, então Deus tinha que colocar alguém no lugar. Não é assim. Desde toda a eternidade, Deus já havia determinado que fosse assim. Nós já estávamos nos planos eternos de Deus, lá nos primórdios do povo judeu. Nós já havíamos sido mencionados. Eu citei aqui, e agora faço a menção do texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, a palavra ali para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então as portas da nova aliança, elas se abriram para os gentios, para nós, porque os judeus deram as costas para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor Jesus, ainda pequenino, quando foi levado no templo para ser dedicado, ali Simeão falou acerca dele, que ele era luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. E o próprio Senhor Jesus, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 16, ele nos dá um texto muito importante, que nos provoca, que nos desafia. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Paulo e Barnabé entenderam que eles eram luz para os gentios. Todo cristão tem a responsabilidade de testemunhar, não apenas aos judeus, mas aos gentios. Nós somos a luz do mundo. Agora, no versículo 48, aqui nós temos uma doutrina magnífica. E só aqui, eu sou preocupado com o horário que vai avançando, só aqui nós temos tema quase que para 1 hora de discussão. Mas, infelizmente, eu vou apenas pincelar aqui, e a leitura por si só, ela já mostra a doutrina que é professada aqui. Versículo 48, presta atenção. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, a primeira parte, eles regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, onde a salvação de Deus chega, onde a salvação de Deus é abraçada, chega também a alegria, chega a paz, chega a plenitude. Aquele que tem um encontro com Jesus, ele tem a sua vida transformada. O choro torna-se em riso, a sua vida torna-se um bálsamo, um verdadeiro refrigério. A segunda parte, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram aqueles que aceitaram a Jesus. É o que está escrito aí? Não. Creram aqueles que fizeram por onde? Creram aqueles que praticaram boas obras. Não, nada disso. Creram
os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui nós temos a eleição eterna, a predestinação. Esta breve frase é uma das mais claras em toda a Bíblia a respeito da soberania de Deus na salvação do homem. Isso é maravilhoso. A palavra destinado, na língua grega, ela era usada em documentos antigos no sentido de inscrição, de matrícula. Ou seja, em termos da salvação, os nomes dos eleitos estão inscritos, matriculados no livro da vida. Todos os nomes que estão escritos no livro da vida de Deus ouvirão o Evangelho, crerão e se regozijarão por tão grande salvação. As Escrituras são muito claras acerca disso. O Salmo 69 sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registros com os justos. Filipenses 4:3, a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntos se esforçam comigo no Evangelho, como também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Apocalipse 3:5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. São inúmeros os textos das Escrituras Sagradas que tratam acerca desse tema. E crerão todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A eleição, ela é incondicional. A eleição, ela é uma escolha de Deus. Essa escolha de Deus não está baseada em alguma atitude que Deus viu na sua vida, em alguma atitude que Deus viu na minha vida. Não é também pelo fato da presciência de Deus, porque Deus sabia que algumas pessoas muito boas iam querer ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque se fosse assim, meus irmãos, isso seria uma negação da graça de Deus. Porque eu e você conhecemos bem a palavra, e algumas porções dela nós a sabemos de cor. A palavra de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de obras, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 9, o capítulo 11, Paulo fala dessa graça de uma forma tão maravilhosa. O capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, versículos 5 e 6, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. No contrário, a graça já não é graça. Então, meus irmãos, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem escolhe? Foi você que escolheu Jesus? Você tem certeza disso? Eu escolhi Jesus. Eu lembro o dia que eu escolhi Jesus. Eu lembro o dia que foi feito o apelo. Aceita Jesus hoje. E então eu resolvi abrir uma agenda na minha vida. Eu resolvi abrir uma portinha no meu coração. E resolvi então deixar Jesus entrar na minha vida. Não é nada disso. É Deus quem escolhe. Você não escolheu nada. Você não tem o poder de escolher. Eu e você temos o poder de escolher o pecado. Nós temos o poder de escolher a miséria. Nós temos o poder de escolher o inferno, o diabo. Nós temos o poder de escolher a perdição eterna. Olha a palavra de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele predestinou, ele destinou antes.
Quando você olha também a epístola de Pedro, a primeira epístola, o capítulo 1, versículo 2, você pode abrir a sua Bíblia, 1 Pedro 1, 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Eleitos segundo a presciência de Deus. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Só nesse versículo 48, parte B dele, nós teríamos aqui tema para nós discutirmos por 1 hora, pelo menos. Então, aqui eu rapidamente procurei fazer o levantamento de alguns textos bíblicos para mostrar que você não tem que temer aquilo que a Bíblia ensina. A eleição eterna, o ato soberano de Deus acerca da minha e da sua salvação. É pela graça de Deus, é pelos méritos de Cristo Jesus. Eu e você não escolhemos, coitados de nós. Foi Jesus, pela graça, quem escolheu a mim e a você. O versículo de número 49, ele diz aqui, vamos voltar, andamos aqui alguns textos da Bíblia, vamos voltar ao capítulo 13 do livro de Atos, o versículo de número 49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Nós já falamos, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. É aquela região onde possivelmente a carta aos Gálatas é dedicada para essa região, para essas cidades. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, os lugares para onde Paulo vai escrever quando escreve a sua carta aos Gálatas. Então, por toda aquela região foi divulgada a palavra, por meio daqueles que ouviram e saíram anunciando a palavra. O versículo 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Mulheres piedosas de alta posição. Mas como é que pode isso? Como é que pode uma pessoa piedosa instigar as mulheres piedosas, instigar os maridos a perseguir os servos do Senhor? Mas que piedade que é essa? Eu quero lembrar a você, essa expressão aqui, mulheres piedosas, é a mesma para os homens piedosos da sinagoga. Ou seja, eram pessoas que tinham o temor da lei judaica. Então, era uma referência à religiosidade. Então, aquelas mulheres, elas instigaram, elas convenceram seus maridos, outros nobres que haviam na cidade, para perseguirem Paulo e Barnabé. E foi um momento duro na vida de Paulo e Barnabé. Tempos mais tarde, Paulo vai citar isso. A segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreveu sobre isso. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 11, Paulo escreveu sobre essa perseguição para o jovem Timóteo, disse assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, ou seja, nessa ocasião, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, o Senhor me livrou. Versículo 51. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Olha agora como a situação se inverte. Os judeus faziam isso muitas vezes ao longo do seu território. Quando eles saíam do território judeu e iam para o território gentio, território gentílico, o território não judeu, quando eles voltavam, eles batiam o pé no chão várias vezes para tirar o pó da terra dos gentios. Eles estavam declarando que eles rejeitavam, eles renunciavam aos gentios. Eles eram para eles como que pagãos. Nós encontramos o Senhor Jesus ordenando aos discípulos a sacudirem os pés, não em relação aos gentios, mas a todos aqueles que não recebessem a palavra. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 5,
nós vamos encontrar a referência a esse ato de sacudir o pó das sandálias. Lucas capítulo 9, versículo 5. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E no capítulo 10, no versículo 11 de Lucas, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Então aqui, meus irmãos, Paulo e Barnabé, ao tomarem essa atitude, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Eles estavam considerando que os judeus rejeitaram a mensagem, que Cristo era o Messias. Então agora eles deveriam ser tratados como pagãos e eles partem para o ministério com os gentios. Partiram para Icônio. Então, apesar da oposição, Paulo e Barnabé não ficaram desencorajados. Icônio ficava a 145 quilômetros a leste de Antioquia da Pisídia. E eles foram, aquilo ali era a província da Galácia, e eles foram para ali para pregar a palavra. A oposição não pode desanimar você. Quando eu e você pregamos a palavra para um parente, para um familiar, quando eu e você pregamos a palavra para um vizinho, para um amigo, para um colega de serviço, para alguém da nossa convivência, e essa pessoa rejeita a palavra, nós não podemos desanimar de forma alguma. Eles sentiram que era necessidade agora de seguir avante, e é o nosso tema de hoje, discernindo os propósitos de Deus. Eles conseguiram discernir que aqueles judeus, eles rejeitaram o Messias. Eles não queriam o Messias. Então eles não deveriam mais perder tempo em pregar a palavra para eles. Eles deveriam continuar, eles deveriam sair dali e continuar a pregar a palavra a outros que haveriam de aceitá-la. E por fim, o versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, assim o Evangelho. Algumas pessoas rejeitam, mas outras pessoas são tomadas de uma alegria, são tomadas de um sentimento de gratidão quando Cristo invade os seus corações. E o que aconteceu em Antioquia naquele sábado foi justamente isso. A operação do Espírito Santo operando a pregação da palavra de Paulo e Barnabé, aqueles judeus e gentios que para ali afluíram a fim de ouvir o ensinamento cristão. É a confirmação daquilo que o Senhor Jesus profetizou. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero encerrar convidando você a fazer as seguintes considerações. A primeira delas é que Paulo e Barnabé discerniram naquele momento os desígnios de Deus. Eles entenderam que era tempo de pregar a palavra para os gentios. Eu quero que você pense acerca disso. Nós precisamos discernir os tempos. Eis um momento oportuno para a pregação do Evangelho. Essa pandemia, ela trouxe uma desarmonia emocional em todo o mundo. As pessoas estão desequilibradas psicologicamente. Então, crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, todos os problemas que afetam a mente, nós podemos perceber até mesmo em pessoas dentro de nossas igrejas, pessoas que têm professado a fé em Jesus, tomadas de um medo, de um pavor muito grande acerca desses tempos que nós estamos vivendo e algumas correndo risco até mesmo de apostatar da fé. Esse tempo é tempo oportuno para nós pregarmos a palavra. Dificilmente alguém rejeita a palavra que é anunciada. Você pode colocar em prática isso, procurando seus familiares, os seus vizinhos e pedindo a eles para fazer uma leitura da Bíblia e uma oração. Nesse momento de pandemia,
com certeza as pessoas elas vão abrir oportunidade para você. Há poucos dias, saindo de casa para o culto, um dos vizinhos falou assim: ô pastor, ora por nós lá na sua igreja, para Deus nos livrar dessa pandemia. Pois é esse o momento que nós estamos vivendo. As pessoas estão angustiadas e elas, no seu íntimo, elas sabem que só Deus pode reverter esse quadro. Então, aproveita a ocasião, prega a palavra, mas prega a palavra nos moldes que Paulo pregou. Cite os textos da Escritura Sagrada. Mostre Jesus nesses textos das Escrituras Sagradas. Convide as pessoas ao arrependimento. Mostre a elas o pecado e a necessidade de arrependimento para que em Cristo Jesus elas possam encontrar a salvação. E nunca se esqueça que 2 são os resultados da pregação da palavra. Uns vão crer para a vida eterna e outros não vão crer para a morte e condenação eternos. Nós vamos orar. Semana que vem nós vamos entrar no capítulo de número 14, Paulo e Barnabé em Icônio, e vamos tratar de Icônio, de Listra. Vamos dar prosseguimento nesta primeira viagem missionária. Vamos recordar as cidades pelas quais Paulo passou. Vamos fazer algumas considerações sobre os lugares por onde Paulo andou. Vamos orar neste momento e depois eu vou fazer algumas considerações finais, alguns avisos muito importantes. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco, pela oportunidade que nos foi concedida de estudarmos, de estarmos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, por essas 8 semanas, estudando o capítulo 13 desse livro tão rico, esse sermão do apóstolo Paulo, que nós não desanimemos, mas que seja para nós um prazer muito grande nos dedicarmos ao estudo da palavra, verso por verso, se for possível, que nós tenhamos paciência, prazer nestas coisas. Nós estamos envolvidos com tantas coisas mundanas, somos capazes de passar horas assistindo séries da TV, somos capazes de passar horas assistindo programas esportivos, somos capazes de passar horas conversando sobre política, principalmente nesses momentos em que se aproximam as políticas municipais. Ó Deus, que nós tenhamos prazer em gastar tempo lendo a palavra, buscando conhecer a palavra do Senhor. Aqueles que estão em isolamento social, que se dediquem pelo menos 1 hora por dia para ler a Escritura Sagrada. Na verdade, todos nós deveríamos dedicar pelo menos 1 hora por dia à tua palavra, porque a tua palavra, ela é leite racional, não falsificado, ela é luz, ela é vida para nós em nossa caminhada. Deus bendito, muito obrigado por todos aqueles que têm participado desse estudo, que possam fazer como aqueles que ouviram a mensagem no primeiro instante e depois de 7 dias voltaram fazendo multiplicar o número de ouvintes e de discípulos, porque saíram e anunciaram. Todos aqueles que participam desse estudo, ao término dele, que possam compartilhar em suas páginas com seus muitos contatos e que essa palavra possa florescer nos corações e nas vidas. Assim nós oramos, ó Deus, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos reunindo a igreja de forma presencial aos domingos. Por enquanto, durante a semana, terça e quinta ainda não. Mas aos domingos nós estamos reunidos. Na escola dominical, pela manhã, só o culto presencial, não tem culto online. E à noite, às 19 horas, nós temos o culto presencial e online. Você pode ficar muito tranquilo. Nós estamos tendo cuidado de fazermos o uso da máscara. Todos precisam usar a máscara. Nós temos o álcool gel à disposição para higienização e agora também o termômetro digital. Então, para poder aumentar a segurança, para você sentir-se mais confiável de estar no templo. Então, haverá alguém responsável à porta e vai medir a temperatura de cada pessoa. Se alguém estiver com a febre,
essa pessoa vai ser convidada a voltar para casa, porque a sua situação física está revelando que ela está com algum tipo de problema. Então, não tenha medo. Todos estão já nessa flexibilização no trabalho, nos negócios, e você não pode ficar endurecido em relação às coisas espirituais. É hora de você voltar para a igreja. Há muita segurança da igreja. A escola dominical, nós teremos a classe de adultos, homens e mulheres, vão estudar essa revista que maravilhosa, é da cultura cristã, tudo sobre Jesus, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Então, Cristo anunciado no Antigo Testamento. Você já conseguiu, lendo o Antigo Testamento, perceber Jesus nas páginas do Antigo Testamento? Então, essa revista trata da cristologia no Antigo Testamento. É o tema que os adultos, homens e mulheres, vão estar estudando na parte da manhã desse domingo. Aqueles irmãos que não têm revista, fiquem tranquilos, porque eu vou passar para vocês nos grupos da igreja. Os jovens vão estar estudando a carta de Paulo aos Romanos. E os adolescentes, nós vamos estudar a grande obra de John Bunyan, O Peregrino. Nós vamos começar o discipulado com os nossos adolescentes para a pública profissão de fé e batismo de alguns deles. Vamos trabalhar o livro O Peregrino, domingo já, na nossa escola dominical. Então, escola dominical, 9 horas da manhã, presencial, não será online. E o culto à noite, presencial e online. Online de preferência para aqueles que estiverem impedidos de estar na igreja. Esses assistam online. Aqueles que puderem, estejam na igreja. Vamos orar mais uma vez aqui, agradecendo a Deus, e assim vamos nos despedir na presença do nosso bondoso Deus. Obrigado, Deus maravilhoso, pelo teu cuidado conosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, e com todo Israel de Deus, fazendo despertar em nós a cada dia o desejo de conhecer mais a tua palavra. Assim oramos hoje e sempre. Amém.